Estamos de volta, hoje conversando com a doutora Silene Monteforte Correia sobre afetividade e limites na educação dos nossos filhos. Aliás, uma conversa muito valiosa, doutora Silene. E a gente aqui no intervalo estava falando sobre o problema que está acontecendo muito e ela tem visto isso muito no consultório dela, que é a ansiedade nas crianças e nos jovens. Explica pra gente, doutora Silene, a causa dessa ansiedade. Bom, a causa é essa sociedade em que vivemos, onde eu tenho pais extremamente ansiosos, né, com uma sobrecarga de trabalho muito grande, com tempo curto, com um trânsito absurdo que eles têm que enfrentar diariamente para ir e voltar do trabalho. Então, assim, esta ansiedade toda, ela acaba passando também para a criança. A criança que vive num meio muito ansioso, com pais extremamente agitados, muito nervosos, ela também se torna uma pessoa assim, né? Só que assim, é muito difícil para a criança administrar esta ansiedade. Se para o adulto é difícil, a criança é ainda muito mais complicado. Por quê? A criança não sabe o que está acontecendo com ela. A criança, ela desenvolve uma ansiedade enorme, que muitas vezes ela acaba descontando na comida, com um transtorno alimentar. Hoje nós estamos tendo problemas de obesidade infantil. E essa obesidade não é só pela falta de qualidade de alimentação, né? Porque eles falam, comem muito hambúrguer, refrigerante, não é só por causa disso. É também pela quantidade. A criança, ela come em excesso, porque ela come pela ansiedade dela. É aquela ansiedade que não sacia nunca. Ela come, ela come, ela come, ela come. Parece que sempre tem um buraco sem fundo. Sim. Como nós estávamos falando sobre a afetividade. É exatamente esta falta também de afetividade uma das causas do transtorno alimentar na criança. Essa compulsão por alimento. A compulsão, porque assim, ela precisa de amor, ela precisa se saciar de alguma coisa. Então ela busca isso através da alimentação. Que coisa mais perniciosa, né? Mais triste, porque assim, nós adultos, a gente até entende por que a gente está ansioso, né? Porque a ansiedade é um sentimento do futuro. Agora a criança, ela não tem nem noção exatamente do que é o futuro, né? E ela está ali sofrendo desse transtorno, por conta de toda essa conjuntura que ela vive, né? Com certeza. A criança, ela é dominada por medos, né? Não aqueles medos básicos de criança, como a gente fala, medo do escuro ou do bicho-papão, mas é o medo desta insegurança passada pelos pais. E medo de ficar sem papai e mamãe também, né? Muito grande. Então, o que eu tenho visto muito no consultório? Crianças que chegam com transtorno já de ansiedade, onde elas têm todos os sintomas que o adulto tem. Ataque cardíaco, mãos geladas. Você pega na criança, determinadas situações, a mão dela está gelada. Você põe a mãozinha no coração. Então, assim, é muito forte a criança. Só que isso, nós adultos hoje temos a consciência e até conseguimos saber o que está acontecendo com nós. A criança não. Ela se sente mal, dá um enjoo na barriguinha dela, no estômago, ela não sabe o que está acontecendo com ela. E esse mal-estar físico, escola, né? Esse mal-estar físico nela gera muito medo, porque ela não entende o que é um coração acelerado. Ela começa a ter medo daquilo que ela está sentindo. E o que você ensina para os pais para lidarem com essa criança ansiosa? Com a ansiedade, os pais precisam conversar muito, ter muita afetividade. A criança, ela precisa se sentir amada e acolhida. O bate-papo é muito importante. Se você sentar com o seu filho, perguntar como foi o dia dele, os problemas da escola, como está aquele amiguinho que teve um dia anterior, que não foi, passou mal, como isso diminui a ansiedade da criança. Também ter uma vida mais organizada, isso é fundamental, Eliana. Com certeza. Tá? Então, disciplina, não é? Disciplina, horários. Organização, horários. A criança que vive... tem criança que é verdadeiro ping-pong. Porque assim, tem criança que assim, um dia dorme na casa de uma avó, no outro dia levanta na casa da outra, depois vai para a escola, sai da escola, um dia o tio vem buscar, no outro dia... Então, assim, se os pais são separados, então, mais complicado. Então, assim, tem crianças que não sabem o que vai acontecer no dia dela. Nossa. Quando ela sai da escola, para que casa ela vai? Quem vai ficar com ela? Isso gera ela não tem referência nenhuma. Não tem referência.
Criança precisa de organização. Quando a criança sai de casa de manhã, que vai para a escolinha logo cedo, avise o seu filho o que vai acontecer. Que horas ele vai sair da escola, quem vai buscá-lo, para onde ele vai. Acabou a ansiedade. Mas a criança viver nessa expectativa, não saber o horário que o pai chega em casa, a criança precisa saber. Isso daí, nossa, diminui a ansiedade da criança. Incrível, muito bom a gente saber disso, porque muitas vezes os pais pensam assim, não, é criança, não entende, não entende, não tem essa noção, né, de tempo, de coisas que vão acontecer, não precisa saber de nada, pelo contrário. Pelo contrário, a criança precisa saber, sim, de tudo, e organização familiar é muito importante. Organize sua vida, organize seu filho, que isso vai contribuir na diminuição da ansiedade. Que maravilha. Doutora Silene, o nosso tempo acabou, mas você vai voltar, se você puder, volte, porque foi muito proveitoso esse programa, muito importante. Por sorte, ele fica na internet e nós vamos recomendar muito, porque tem muito pai, muita mãe precisando assistir, mas não é uma vez, não. 5, 10 vezes para poder absorver toda essa sabedoria. Muito obrigada mesmo, muito sucesso, parabéns por esse trabalho, ajudando tantas famílias. Muito obrigada, Eliana, obrigada pela oportunidade para poder falar com os pais. Isso. Né? E passar um pouquinho da experiência que eu tenho com criança, consultório, para que eles possam também modificar um pouquinho. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Hoje, então, eu conversei com a psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga Silene Monteforte Correia. E para você conhecer melhor o trabalho dela, acesse www.oconsultorio.com.br ou você pode ligar também para DDD 11 2274 8217. Doutora Silene, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. Igualmente. Você viu aqui que um dos maiores desafios na educação das crianças e jovens é mesmo a questão dos limites, sem deixar de lado a afetividade. E uma das maneiras mais inteligentes de educar um filho é saber dizer não, sem culpas, quando necessário for. A doutora Silene falou isso o tempo todo. O que a gente está falando aqui agora, sabe, é um resumo desse programa maravilhoso que ela fez com a gente. O não na hora certa, ele é fundamental para mostrar aos nossos filhos a realidade que eles vão enfrentar lá fora, na vida adulta, porque o mundo, fora de casa, não alisa a cabeça de ninguém. E os nossos filhos vão ouvir muito mais não na existência deles do que sim. A verdade é essa. E mais, quando eles entrarem na adolescência, eles vão precisar saber dizer não também para aqueles, entre aspas, amigos da onça, que aparecem oferecendo a eles drogas, álcool e todo tipo de desregramentos. Por isso, os pais devem preparar seus filhos para a vida, para os limites que a vida social impõe. E esse preparo, claro, começa dentro de casa. Você, pai ou mãe, saiba que você tem o direito de dizer não aos seus filhos quando achar conveniente, sabendo, lógico, que você vai enfrentar muitas chantagens emocionais, muito choro e rebeldia. E nessa hora, a melhor postura de um educador é não entrar em guerra, não gritar, não discutir. Sabe como você mostra a sua autoridade a uma criança ou adolescente? Com seu olhar e, é claro, com castigos justos na hora certa. Tem que ser sensato. Entretanto, ao lado de uma educação com limites, claro, os filhos precisam muito do afeto e das manifestações de carinho dos pais. Aliás, quanto mais afetuoso você for, mais fácil vai ser colocar limites, porque o afeto, como eu já disse aqui, é um alimento para a alma e o afeto gera segurança nas crianças, assim como os limites também. Você pode manifestar seu amor por seus filhos de várias maneiras. Abraços, beijos, cafunés, colocar no colo, escrever bilhetinhos carinhosos, ler histórias, cantar com eles, telefonar do trabalho só para dizer que estava pensando neles. Já pensou que gostoso ouvir um telefonema desses? E tem muitas outras formas, como a doutora Silene já falou aqui. Agora, jamais deixe passar uma oportunidade de abraçar seus filhos
e dizer que os ama. E finalizando, vou deixar aqui uma dica muito transformadora, tanto para você demonstrar seu afeto por cada filho seu, como para você impor limites necessários. Eu aprendi com meu pai, que foi psiquiatra, já faleceu, e ele ensinava tanto para os filhos dele, quanto também para os seus clientes. Converse com a criança, ou mesmo jovem, quando ele estiver dormindo. No escuro do quarto, aproxime-se do seu filho, faça um carinho e fale sobre assuntos que vocês precisam resolver, tais como a necessidade de se alimentar melhor, ou de ser mais organizado, de aceitar que você precisa sair para trabalhar, ou a criança às vezes precisa se dedicar mais aos estudos. Ou seja, você vai dizer sobre mudança de comportamentos e, ao mesmo tempo, vai deixar claro nessa conversa baixinho com seu filho o seu amor e dedicação por ele. E ao encerrar, faça uma prece. Aí, depois de alguns dias, observe as atitudes do seu filho. Ele vai mudar, vai se sentir mais confiante, obediente e, sobretudo, alegre. É crer para ver, tá? Que tal experimentar hoje mesmo? É isso aí. E nós vamos agora, então, à nossa inspiração do dia. A nossa inspiração de hoje é uma apresentação que foi criada por uma leitora dos meus livros, a Glória Maria, que está fazendo um lindo trabalho com os artigos que eu escrevo no Jornal da Manhã de Uberaba, Minas. E nós vamos refletir aqui, então, sobre como dar afeto aos nossos filhos na forma de apoio, não de ajuda. Você vai poder aprender agora qual a diferença entre apoiar e ajudar os seus filhos. Vamos assistir? Isso aí, o nosso tempo acabou, mas na semana que vem voltamos com mais um toque de despertar para a sua vida. Para você acompanhar todos os programas Eliana Barbosa e você que já foram ao ar aqui pela TV Mundi, acesse www.tvmundi.com.br e ao encontrar o nosso programa lá, clique no link e vá até a galeria de vídeos. Para saber mais sobre as minhas atividades profissionais, palestras, livros, vídeos, áudios e me encontrar também nas redes sociais, é só entrar no meu site www.elianabarbosa.com.br. Muito obrigada pelo seu carinho, abraços muito otimistas e até o nosso próximo encontro.